Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor de Língua Portuguesa, Matheus Lima. O tema da aula de hoje é: qual é o sentido? Vamos abordar um dos meios mais divertidos para causar diferentes efeitos em um texto, as figuras de linguagem. Antes de começarmos, aqui vai um recado para os professores e as professoras que nos acompanham. Essa aula foi planejada para o 9º ano dos anos finais, buscando analisar os diferentes efeitos de sentido produzidos pelo uso de figuras de linguagem, como a comparação, a metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, dentre outros. O objetivo da aula é apresentar diferentes tipos de figuras de linguagem por meio de exemplos cotidianos e artísticos, como forma de desenvolver o senso crítico do estudante e a sua percepção. E não se esqueça de marcar a sua presença na aula de hoje, hein? É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Informações dadas, vamos à aula? Vamos começar a aula de hoje de um jeito diferente? Vocês já ouviram falar do cantor Cazuza? Cazuza era o nome artístico do carioca Agenor de Miranda Araújo Neto. Ele nasceu em 1958 e fez muito sucesso na década de 80 e 90 com as suas músicas. Infelizmente, o cantor faleceu muito jovem, aos 32 anos. Contudo, suas músicas ainda são muito aclamadas pelos críticos, que o consideram um dos maiores cantores e poetas da MPB, a música popular brasileira. Um de seus maiores sucessos é Exagerado, música lançada em 1985. Vamos conferir um trecho dela através de quadrinhos? Vamos ler junto a música Exagerado de Cazuza. Amor da minha vida, daqui até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel e desenfreada. Te trago 1000 rosas roubadas, para desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado. Jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Observaram que essa música é uma declaração de amor à pessoa amada? O cantor demonstra todo o seu sentimento através da letra, descrevendo o que ele faz e o que faria para mostrar todo o seu sentimento. Em um trecho, Cazuza canta: Paixão cruel e desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas. Com certeza, presentear a pessoa amada com 1000 rosas é um ato de amor e tanto, não é mesmo? Mas vamos pensar um pouco. Vocês acham que o autor realmente deu um buquê com exatas 1000 rosas para o seu amor? O que Cazuza quis provocar ao escrever esse trecho na música? Tempo para vocês pensarem. Nessa música, Cazuza faz uso de um recurso linguístico utilizado para criar diferentes efeitos no texto e em quem está lendo ou ouvindo. São as figuras de linguagem. No trecho em questão, ao falar que daria 1000 rosas roubadas ao seu amor, Cazuza está sendo exagerado, assim como o título da música denuncia. A figura de linguagem que representa o exagero é a hipérbole. Você já ouviu falar na hipérbole? Conhece outros tipos de figura de linguagem? Quais são elas? As figuras de linguagem são recursos linguísticos que podemos utilizar para dar um estilo maior à nossa escrita ou fala. Esses recursos são muito utilizados em músicas, poemas e textos teatrais, uma vez que auxiliam na construção de diferentes sentidos para as obras. As figuras de linguagem também estão muito presentes nos diálogos mais informais, aqueles do dia a dia, sabe? Quer ver um exemplo? Eu aposto que quando vocês vão anotar o que precisam comprar no supermercado, escrevem cotonetes na lista ao invés de hastes flexíveis com pontas de algodão. Vocês sabiam que existem mais de 20 figuras de linguagens diferentes na língua portuguesa brasileira? Nessa aula, vamos aprender sobre 4 figuras mais comuns, que vemos ao ler um livro, ouvir uma música ou conversar com a nossa família e amigos.
Antes de explicar algumas dessas figuras de linguagem, é importante sabermos o que é conotação e denotação. Você já ouviu falar nessas palavras? A denotação é o sentido literal da palavra, aquele significado que aparece em diferentes dicionários. Quando falamos em sentido denotativo, queremos dizer que aquela frase, expressão ou palavra deve ser entendida na forma real, como no exemplo: eu adoro ir ao mar. Nessa frase, entendemos que a pessoa está simplesmente expressando o seu gosto pelo mar. Já na conotação, por outro lado, se refere a diferentes sentidos e associações que realizamos e vão além do sentido original da palavra, frase ou expressão. No sentido conotativo, as palavras assumem outros significados, de acordo com a vontade de quem escreve ou fala, como no exemplo: minha vida é um mar de tristezas. Ao lermos essa frase, sabemos que a pessoa não vive literalmente no meio de um oceano de tristezas. Ela, na verdade, afirma que a sua vida é repleta de dificuldades, assim como o mar é repleto de água. Sabe por que é importante saber sobre denotação e conotação ao estudar as figuras de linguagem? Elas fazem parte do sentido conotativo, uma vez que o uso desses recursos adiciona novos significados e outras simbologias para uma palavra ou expressão. Agora sim, vamos conferir algumas figuras de linguagem? Vamos começar pela hipérbole, que eu já apresentei no início da aula. A hipérbole é a figura do exagero. É utilizada para enfatizar uma ideia e destacá-la. É uma das mais utilizadas no cotidiano, como nas expressões: Lúcio morreu de rir ontem à noite. Já te disse 1 milhão de vezes que não gosto disso. Essa bolsa está pesando 1 tonelada. A hipérbole adiciona peso às palavras e expressões, destacando-as nas frases. A música exagerado, que eu apresentei no início da aula, pode ser considerada uma grande hipérbole, já que Cazuza descreve várias ações exageradas que ele faria pelo seu amor, como por exemplo: paixão cruel e desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas, e exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. A figura de linguagem metáfora também é recorrente nas nossas conversas informais. Ela é uma ferramenta muito utilizada para associar novos fatos e ideias a referências já conhecidas, como no exemplo: essa prova foi um balde de água fria. Aquele jogador é um touro. Essa informação será a chave do problema. Ou seja, na metáfora, associamos um elemento ao outro, mostrando que eles são parecidos. A metáfora também aparece em diferentes músicas, como em Fogo e Paixão, do cantor Vando. Vamos entender. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Nesse trecho, o cantor exalta as qualidades da amada, definindo-a como luz, raio, estrela, luar e uma manhã de sol. Outra figura de linguagem conhecida é a comparação, que é utilizada, como o próprio nome já diz, para comparar diferentes elementos. Observe esses exemplos. Camila é como uma flor. Lucas é forte como um touro. O bolo de Fernando ficou melhor do que o de Vanessa. Nesses exemplos, as comparações servem tanto para destacar qualidades, como para comparar elementos parecidos e escolher qual é o melhor. A comparação também aparece nas artes. Observe esta frase, da poetisa, jornalista e professora Cecília Meirelles: meu coração tombou na vida, tal qual uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Aqui, a autora faz uma comparação poética do seu sofrimento, comparando a uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Mas vocês podem estar se perguntando: professor, existe alguma diferença entre a metáfora e a comparação? Elas parecem ser tão iguais. Realmente, a metáfora e a comparação são muito parecidas, já que elas estabelecem relações entre diferentes elementos, fazendo associações. Porém, existe uma diferença bem definida entre elas. Observem essas duas frases. Os olhos de Maria são como esmeraldas. Os olhos de Maria são esmeraldas. Vocês conseguem perceber a diferença entre as duas frases? Qual delas é uma comparação e qual delas é uma metáfora? Pensem um pouco. E aí, pensaram? A primeira frase é uma comparação e a segunda, uma metáfora. A diferença entre a comparação e a metáfora é a presença do elemento comparativo.
No caso das duas frases, esse elemento é a palavra como. Outra diferença é que, na metáfora, a associação entre dois elementos é feita de forma mais forte e direta, sem a presença de elementos comparativos. Mas vocês sabem o que são os elementos comparativos? São todas aquelas palavras que auxiliam na realização de uma comparação, como, por exemplo, como, tal qual, tal como, parece, igual a ou igual ao. A próxima figura de linguagem é a metonímia. Já ouviu falar dela? Se não ouviram, tenho certeza que já usaram e muito no dia a dia de vocês. Querem ver? Vamos imaginar que você deve ir ao supermercado fazer compras com a sua família. Antes de sair, você deve fazer uma lista e anotar o que você precisa comprar. Durante as anotações, você percebe que estão faltando esses dois produtos. Qual o nome que você coloca na lista para identificá-los? Aposto que você escreveria Bombril e Gillette, não é mesmo? Pois sabiam que os nomes verdadeiros são palha de aço e aparelho para barbear? Bombril e Gillette são os nomes de duas marcas famosas que se destacam na venda desses produtos. O destaque é tanto que o nome da marca é utilizado ao invés do nome do próprio produto. Isso é metonímia. É a figura de linguagem caracterizada pelo uso de uma palavra ao invés da outra. No caso da palha de aço e das lâminas de barbear, o nome é substituído pela marca. Observe, temos Gillette ao invés de lâminas de barbear e temos o nome Bombril ao invés de palha de aço. A metonímia também pode ser utilizada em outros sentidos. Observem esses dois exemplos. Coloquei 2 conchas de feijão no meu prato. Adoro ler Clarice Lispector. Ao lermos essas frases, sabemos que a pessoa não colocou, literalmente, 2 conchas de pegar o feijão no prato, nem está lendo o corpo da autora Clarice Lispector. A metonímia, nesses casos, é utilizada em substituição das quantidades e da obra da autora. E aí, estão gostando da aula? Já marcaram a presença hoje? Se ainda não marcou, é só apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Agora que você já sabe um pouco mais sobre as figuras de linguagem, vamos praticar o que vimos hoje? Questão número 1. O que é uma figura de linguagem? Letra A. É uma imagem no meio de um texto. Letra B. É um modo de aumentar o texto. Letra C. É um recurso linguístico usado para enriquecer e dar mais estilo ao texto. Tempo para vocês pensarem. Resposta da questão 1. Letra C. É um recurso linguístico usado para enriquecer e dar mais estilo ao texto. Questão número 2. Qual das frases a seguir apresenta sentido denotativo? Letra A. Amélia é o sol da minha vida. Letra B. A luz da lua refletia graciosamente nos olhos de Roberto. Letra C. Essa notícia é como música para os meus ouvidos. Ou letra D. Considerava essa família o meu lar. Tempo para vocês pensarem. Resposta da questão 2. Letra B. A luz da lua refletia graciosamente nos olhos de Roberto. O sentido denotativo é aquele que apresenta o significado real e literal das palavras. Na frase da letra B, não existem sentidos além dos que a própria frase apresenta. Questão número 3. Vamos ler essa tirinha do personagem Chico Bento, do autor Maurício de Souza. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Agora responda. Qual é a figura de linguagem presente nessa tirinha? Justifique sua resposta.
Resposta da questão 3. A figura de linguagem presente na tirinha é a metonímia. A palavra cabeça também é utilizada para indicar quantidades. É comum ouvirmos produtores agropecuários indicarem a quantidade de bois de sua boiada por meio da expressão cabeça de gado. Igual o menino que fala com Chico Bento. Questão 4. Vamos ler essa tirinha do cartunista brasileiro Fernando Gonçalves. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau! Agora traduz. Aí você está querendo demais. Agora responda. A figura de linguagem presente na fala do Ratinho Azul, no segundo quadrinho, é uma comparação ou uma metáfora? Justifique sua resposta. Resposta da questão 4. A fala do ratinho apresenta uma metáfora, pois ela realiza uma comparação direta, sem a presença de elementos comparativos. E atenção, última chamada para marcar sua presença na aula de hoje. É só apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Nossa aula chegou ao fim e nela aprendemos o que são as figuras de linguagem, o que são denotação e conotação, e também aprendemos sobre as figuras de linguagem, hipérbole, comparação, metáfora e metonímia. Espero que tenham gostado do conteúdo da aula de hoje. Antes de nos despedirmos, tem um desafio para vocês. Pesquisem em músicas, poemas, quadrinhos e outros gêneros textuais uma das 4 figuras de linguagem que aprendemos hoje. Façam anotações em seus cadernos, mostrando qual texto que você escolheu e como você identificou a figura de linguagem. Depois, é só tirar uma foto e enviar para este QR Code que aparece aqui na sua tela. Nossa aula chegou ao fim. Fiquem bem e se cuidem. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!